o capítulo 5 de Esther para ver os desdobramentos dessa história. No terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: "O que você tem, rainha Esther? Qual o seu pedido? Até metade do reino lhe será dado." Esther respondeu: "Se for do seu agrado, venha hoje com Ramã." Ramã era o inimigo dos judeus, "ao banquete que preparei para o rei." Então o rei disse: "Peçam a Ramã que venha depressa, para que possamos atender ao pedido de Esther." Assim o rei e Ramã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther: "Qual o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quer será dado, mesmo que seja metade do reino." Esther respondeu: "Meu pedido e o meu desejo são o seguinte: se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Ramã ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede." Naquele dia, Ramã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava e nem tremia diante dele. Porém, Ramã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos, tudo em que o rei o tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os oficiais e os servos do rei. E Amã acrescentou: "A própria rainha Esther a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei." Então Zeres, a mulher de Ramã, e todos os amigos dele disseram: "Manda fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vá, alegre com o rei, ao banquete." A sugestão foi bem aceita por Ramã, que mandou levantar a forca. Senhor, obrigado, Pai, porque nós estamos aqui novamente, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor nos deu saúde para estarmos aqui nessa manhã, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu condições de, ó Deus, virmos à Tua casa, reunirmos com os Teus filhos, Deus, e louvarmos o Teu nome. Obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor fala conosco e já tem nos ministrado e nos abençoado durante os louvores. Que o Senhor possa ainda nos abençoar mais um pouco por meio da pregação. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então Esther está aqui arriscando a sua vida. Ela jejuou os 3 dias, juntamente com os judeus que ela havia pedido para que jejuassem. E ela está agora diante da presença do rei. Bom, como nós vimos nas últimas semanas, Esther já havia seduzido o rei. Esther já havia conquistado o posto de rainha por meio dos seus dotes, por meio da sua beleza. Esther, no decorrer de toda a história que nós vimos até aqui, é uma mulher muito bonita, uma mulher que tem poder de sedução, e uma mulher que teve a ajuda do eunuco do rei para poder se apresentar, se preparar e se apresentar da melhor maneira possível naquele concurso de beleza,
para que ela pudesse alcançar o posto de rainha. Ela passou 1 ano se produzindo, ela pediu todos os conselhos, todas as dicas do eunuco, para quando ela fosse se apresentar ao rei, o que ela deveria fazer, o que ela deveria dizer, como ela deveria se portar, o que ela deveria levar, para que ela pudesse conquistar a preferência do rei e fosse escolhida rainha. Ela passou a noite com o rei naquela determinada ocasião, e dentre todas as mulheres que o rei experimentou, a que ele mais gostou foi Esther. Então Esther já estava acostumada a usar dos seus dotes, das suas artimanhas, do seu poder de sedução, da sua beleza, para conquistar as outras pessoas e para conquistar também o rei. Mas aqui, nesse momento da história, é totalmente diferente. Esther não está tentando utilizar os seus próprios dons para conquistar o favor do rei. Afinal, meus irmãos, ela disse no capítulo 4 que o rei estava desinteressado por ela nos últimos dias. Ela falou que já fazia 30 dias que o rei não a chamava nos seus aposentos para que eles pudessem, ter relações. O rei está um pouco desinteressado por Esther nesse momento da história. E é um momento crítico. Esther não pode se apresentar diante do rei, mesmo sendo rainha, porque existe uma lei que todas as pessoas, qualquer um que chegar diante do rei, pode ser colocado sob pena de morte. Se o rei não o chamou, ele não pode simplesmente ir e se apresentar diante do rei. E é diferente aqui também, meus irmãos, porque Esther está fraca. Ela jejuou por 3 dias. Ela não comeu e nem bebeu nada. Você já viu alguém que jejuou por 3 dias? Não é uma pessoa que está com uma feição muito bonita. Esther está fraca. 3 dias sem comer, 3 dias sem beber. Esther não tem como pedir ajuda para um eunuco, para poder facilitar as coisas para ela. Esther não tem como utilizar os seus poderes de sedução, afinal o rei já conhece, o rei já a possui. Ela já é rainha. Esther não conta mais com os seus dons, não conta mais com a ajuda de ninguém. Esther conta apenas nesse momento com a graça de Deus. E esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês nessa manhã, dependendo da graça de Deus. Esther, nesse momento da história, mesmo que o texto não diga, mesmo que o texto não fale, mas nós sabemos nas entrelinhas que Esther está jejuando há 3 dias. Esther está buscando o favor de Deus nesses 3 dias. Esther e todos os judeus estão se lamentando, mas estão jejuando e clamando pelo favor de Deus nesses últimos 3 dias. Eles se lembram das histórias do povo de Deus, eles se lembram de como Deus os livrou de tantos momentos de destruição, aonde Deus interveio na história e os livrou. Eles se lembram da libertação do Egito, eles se lembram de quando venceram, de quando conquistaram a terra prometida, eles se lembram de quando seus exércitos lutaram contra exércitos muito mais preparados e muito mais numerosos, mas o Senhor concedeu a vitória para eles. Eles se lembram de todos esses episódios da história, onde eles estavam com a existência ameaçada, mas eles confiaram no Senhor, eles clamaram ao Senhor, e dependendo da graça do Senhor, eles obtiveram a vitória. O rei não sabe, meus irmãos, nesse momento, que exterminar os judeus era ir exatamente contra o plano de Deus, que Deus havia traçado desde a criação, o plano de redenção para o seu povo. O rei não sabia que ao eliminar os judeus, ele iria eliminar a linhagem que iria trazer o Messias prometido, que iria salvar não apenas os judeus, mas todo aquele que crê. Ele não sabia que ao ceder ao pedido de Ramã, ele iria exatamente contra o plano de Deus. Mas o povo de Deus está clamando aqui nesse momento. O povo de Deus está dependendo da graça de Deus. Esther, despida agora dos seus dons, dos seus talentos, fraca,
ela se veste, o texto vai dizer que no terceiro dia Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência, quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio. O rei tinha duas coisas aqui para fazer. Ele tinha uma decisão para tomar. Ia depender do temperamento do rei. Ia depender de como ele estava naquele dia. E lembre-se, o rei Assuero era um rei que já estava acostumado a desprezar a sua rainha, a destituir a sua rainha. Você lembra de Vaste, no capítulo 1, no início da história, que por não obedecer o capricho do rei, não era nenhuma lei, ela simplesmente não quis obedecer a um capricho do rei. O rei decidiu destituir ela de rainha. Esther está aqui desobedecendo uma lei real. Ninguém poderia se colocar no pátio da corte real sem que tivesse sido chamado pelo rei. Quem se colocava nessa condição, se colocava em uma condição de receber uma pena de morte. Esther está nesses últimos minutos aqui, colocando a sua vida em jogo para interceder pelo seu povo. Imagine só o que passa na mente de Esther agora. Fraca, 3 dias sem comer, provavelmente a sua garganta seca, porque não bebia nada há 3 dias. E quando a gente está num momento tenso, a nossa garganta fica mais seca ainda. Esther está aqui nesse momento, correndo risco de vida. E nesse instante, será decidido se ela vai viver ou se ela vai morrer. E o texto vai dizer que o rei que estava sentado no seu trono e voltado para a porta da residência, quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: o que é que você tem, rainha Esther? Qual o seu pedido? Até mesmo metade do reino lhe será dado. Esther foi poupada, meus irmãos. Esther foi poupada. Ela vai diante do rei, podendo ser morta. Mas o texto diz que o rei estendeu o cetro de ouro para Esther e foi benevolente com Esther. Esse texto, meus irmãos, me lembra de Provérbios, capítulo 21, verso 1, que diz assim: como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Nós contamos com a graça de Deus, meus irmãos. Nesse mundo caído, nesse mundo secular, assim como Esther, mesmo que sejamos experientes, testados, você pode ter 30 anos de ministério como o pastor William, mas eu tenho certeza que até mesmo nesses dias, depois de 30 anos de experiência, o pastor William está aqui contando com a graça de Deus para manter essa obra. Quando ele se coloca aqui e pede a nossa contribuição financeira, ele está contando com a graça de Deus. Os 30 anos de experiência ministerial dele não contam nesse momento. 33. Mesmo com 33 anos de ministério, experiente, testado pelo tempo, o pastor William está aqui contando com a graça de Deus. E assim somos nós. Assim é Esther. Ela era rainha, ela tinha poderes de sedução, ela tinha conquistado o favor dos eunucos, ela já havia conquistado o favor do rei. Mas nesse momento, nada disso vai ajudá-la. E não importa a experiência que nós tenhamos, a vivência, o estudo, o intelecto, não importa se nós temos posição de influência ou não.
se nós conseguimos mandar em determinadas pessoas ou não. Em determinados momentos das nossas vidas, meus irmãos, nós estamos totalmente dependendo da graça de Deus para poder continuar. Nós nos encontramos despidos de qualquer poder, de qualquer confiança em nós mesmos. E dependemos exclusivamente da graça de Deus. Na sala do trono e conseguindo a benevolência do rei, por causa da graça de Deus, me lembra ainda algo que nós temos, que não foi conquistado por nós, mas que foi conquistado por Jesus Cristo. Me lembra que por causa do que Cristo fez, por causa do seu sacrifício, por causa da sua morte e ressurreição, pelo que Ele fez por nós, nós não precisamos ter medo de entrar na sala do trono. Esther estava morrendo de medo aqui nesse momento da história. A sua vida... Em determinado momento da história, entrar na presença de Deus também trazia riscos de vida. Ou você não lembra que para os judeus eles não podiam entrar no Santo dos Santos. Eles só podiam entrar em determinado lugar ali do templo e não podiam atravessar. Eles não podiam entrar diretamente na sala do trono de Deus e colocar as suas súplicas. Eles precisavam de alguém que intercedesse por eles. Eles precisavam de um sumo sacerdote que era amarrado a uma corda e que podia entrar apenas uma vez ao ano no Santo dos Santos para interceder, para trazer as suas súplicas diante de Deus. Em determinado momento da história era assim, o próprio povo de Deus tinha medo de entrar na presença de Deus porque eles poderiam ser mortos. Mas eu e você, nós não precisamos ter medo de entrar na sala do trono, no Santo dos Santos, na presença do Senhor, porque nós temos acesso livre ao trono do grande Rei do universo. E mesmo vivendo no exílio do mundo secular, nós podemos nos achegar diante dele e apresentar as nossas súplicas, sabendo que seremos ouvidos no nome de Jesus. Que grande riqueza que o Senhor conquistou para nós, não? Que grande privilégio nós temos de poder entrar na sala do trono do grande Rei do universo e apresentar diante dele as nossas súplicas, os nossos pedidos, o nosso clamor, os nossos lamentos, os nossos planos, livremente, a qualquer hora. Não precisa de marcar hora, não precisa de alguém interceder por nós. Nós temos livre acesso no nome de Jesus. É maravilhoso nós termos esse acesso. Você pode apresentar as suas súplicas diante de Deus. Você não precisa ter vergonha, nem mesmo do pecado, porque todo mundo que vai na sala do trono, meus irmãos, seja eu, seja o pastor William, seja qualquer um dos irmãos que estão aqui, todos nós vamos humildes diante dele, porque somos pecadores. Porque não fomos nós que conquistamos esse acesso, mas foi o sangue de Jesus que conquistou por nós. Independente de quem seja, você não precisa ter medo e nem vergonha. Você pode apresentar diante de Deus as suas súplicas e as suas orações. Então o texto vai dizer que Esther foi poupada. O rei pergunta qual é o seu pedido. Afinal, ela se apresentou diante do rei correndo risco de vida. Ela tem algo a pedir. Esther não iria simplesmente chegar diante do rei se não houvesse algo que a estivesse incomodando, se não houvesse algo que ela iria colocar diante do rei, se não houvesse um pedido a fazer, uma súplica a fazer. Então o rei estende o cetro dourado, ela é poupada. E agora ela tem algo a dizer. E aí eu vou para o segundo ponto. Agindo com prudência. Vai do verso 4 até o verso 8. E o texto vai dizer o seguinte: Esther respondeu: se for do agrado do rei, venha hoje com Ramã ao banquete que preparei para o rei.
Então o rei disse: peçam a Amã que venha depressa, para que possamos atender ao pedido de Ester. Assim o rei e Amã foram ao banquete que Ester havia preparado. E enquanto bebiam vinho, o rei disse a Ester: qual é o seu pedido? Eu sei que você não foi à sala do meu trono simplesmente para pedir para eu ir num banquete. Existiriam outras formas de fazer isso. Você podia pedir para alguém me chamar para participar de um banquete. Você ainda tem um pedido. Eu sei que você está incomodada, Ester. Qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quer será dado, mesmo que seja metade do reino. E Ester, mais uma vez, diz: meu pedido e o meu desejo são o seguinte: se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Amã ao banquete que vou preparar para eles amanhã, e então farei o pedido que o rei me concede. Ora, por que Ester não desembucha logo? Para que ela está marcando um banquete e marcando outro banquete? Por que ela não solta logo o que ela quer? É porque Ester, meus irmãos, sabe que não é porque nós dependemos da graça de Deus, não é porque nós temos a graça de Deus como aliada, que nós devemos agir de forma imprudente nesse mundo secular. Ester está sendo prudente aqui nesse momento. Como assim, Clisman? Ora, Ester não poderia simplesmente chegar ali diante da sala do trono e pedir ali na frente de todos o que ela tinha para pedir. O assunto que Ester iria tratar com o rei era um assunto muito delicado, meus irmãos. Ela não podia simplesmente pedir que se revogasse aquela lei de extermínio dos judeus. Ela não podia pedir isso. Primeiramente, porque a lei assinada com o anel do rei era irrevogável. Era assim que funcionava o ordenamento jurídico do Império Medo-Persa. O rei não podia revogar as suas leis. Era assim que funcionava. Se o rei começa a mudar o que ele falou, e ele tinha acabado de promulgar essa lei, se ele começa a mudar essas leis que foram assinadas com o seu próprio anel, isso iria demonstrar fraqueza para os seus súditos. Isso iria demonstrar que ele está totalmente perdido, que ele não tem o controle, que ele não sabe o que ele está fazendo. Que rei é esse que fica voltando atrás da sua palavra? Então Ester não podia simplesmente pedir que o rei revogasse aquela lei. Segundo, o rei recebeu uma bela de uma propina para baixar aquela lei. 350 toneladas de prata, que vai dizer no capítulo 4. Isso era equivalente aos custos de manutenção de um ano do Império Medo-Persa. As 127 províncias, um território que ia da Etiópia até a Índia. Esse valor que ele recebeu de propina para promulgar aquela lei equivalia a pagar as despesas de um ano de exército, de servos, de funcionários, de comida. Então Ester não podia simplesmente pedir que o rei não aceitasse aquela propina e desistisse daquela ordem. O assunto era mais complexo. Terceiro, até o momento o rei não sabia que Ester era judia. O rei não sabia qual era o povo de Ester até aqui, afinal, ela foi apresentada como Ester, uma súdita do seu reino, uma linda e belíssima mulher, e que estava totalmente ensinada e sabia como se portar, qual era a cultura, o que fazer. Então, até o momento, o rei não sabe que Ester é judia. E isso era um assunto muito delicado para simplesmente falar ali e soltar essa informação na frente de todos na sala do trono. Porque eu não sei vocês, mas eu já vi muitas vezes como é a sala do trono de um rei aí nesses filmes e séries antigas. Não é o rei que fica sozinho lá. Geralmente fica o rei e fica mais uma penca de soldados atrás dele com machados e espadas ali prontos para agir em caso de qualquer ameaça. Além disso, ficam ali conselheiros, ficam outras pessoas. A sala do trono do rei é uma sala cheia o tempo inteiro. E sempre tem gente indo ali com hora marcada para tratar de assuntos do império. Ester foi ali em um momento em que provavelmente aquela sala estava cheia. Então Ester não pode ser imprudente nesse momento e soltar essa informação e fazer essa súplica na frente de todos,
porque ela iria colocar o rei em xeque, e isso poderia colocar tudo a perder. Se Esther simplesmente faz esse pedido aqui, sem mais nem menos, na sala do trono, muito provavelmente o rei não iria atender o pedido de Esther. Então Esther entende que, mesmo contando com a graça de Deus, ela precisa agir com prudência nesse ambiente hostil, nesse mundo hostil que é o Império Persa. E eu e você também, meus irmãos, nós precisamos agir com prudência nesse mundo em que nós vivemos. Sabe, meus irmãos, Jesus ensinou os seus discípulos exatamente isso que Esther está vivendo aqui. Lá em Mateus, no capítulo 10, no verso 16, Jesus vai enviar os seus discípulos para uma missão de anunciar o seu reino, de anunciar o seu evangelho, ali naquelas cidades dos judeus. E ele fala para os seus discípulos o seguinte: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ambiente hostil. Ovelhas no meio de lobos, ou seja, vocês vão ser trucidados. Mas eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. E aí ele fala o seguinte para os seus discípulos: sejam prudentes. Sejam prudentes. Como as serpentes e simples como as pombas. Sabe, meus irmãos, no mês de junho, eu e o pastor William, a Bruna e a Ainara, fomos lá para a Serra da Mesa, um sítio lá do irmão do William, o Joel. E eu gosto de pescar bastante, o Joel também, então a gente saía para pescar o tempo inteiro. E aí a gente saiu para pescar e paramos, sim, próximo a um coqueiro grande. E estamos lá pescando. Aí do nada eu escutei um papagaio gritando. Aí eu olhei assim, vi que o papagaio estava meio torto assim, numa árvore. Aí eu falei: Joel, vamos ali ajudar aquele papagaio, eu acho que ele ficou preso ali nos galhos ali, não sei. Aí o Joel foi com um barco próximo assim, aonde o papagaio estava gritando. E eu já fui com a mão assim para tentar tirar o papagaio do meio dos galhos. Quando eu fui chegando perto, meus irmãos, eu vi que era uma sucuri dessa largura assim, ó. Ela já estava enrolada com 2 voltas no papagaio e já estava apertando o bichinho, por isso que ele estava gritando já nos últimos suspiros de vida. E a gente sempre acha que a serpente, né, é um exemplo negativo. E Jesus está usando a serpente, a prudência da serpente, como um exemplo positivo que eu e você e que os seus discípulos deveriam tomar diante do mundo secular, de um ambiente hostil aonde nós somos enviados. Aquela serpente, aquela sucuri, meus irmãos, ela estava bem escondida ali. Esse coqueiro ali é como se ele tivesse umas palhas subindo assim, aonde a sucuri pudesse se esconder ali dentro. Não dava para ver ela assim de cara. Você tinha que chegar bem perto e olhar assim por trás das palhas para poder ver que ela estava ali. E era um coqueiro que estava no meio da água, então aquela sucuri ela tinha tido um trabalho para chegar ali pela água, subir naquele coqueiro, se esconder naquelas palhas, e ela ficou ali provavelmente durante várias horas, próximo a um cacho de cocos, de uns coquinhos, esperando que algum passarinho, que alguma ave fosse ali tentar comer daqueles cocos, para que ela pudesse agir. E ela não podia ser afobada, ela não podia dar o bote no momento errado, porque a ave provavelmente poderia fugir, e ela nem sabe quantas horas ela deveria levar para conseguir comer ali, aparecer outra ave faminta. E aquela serpente, bastante prudente, aquela sucuri, ela espera o momento exato de agir, ela sabe como deve se portar para dar o bote na hora certa. Assim é que o Senhor fala que eu e você devemos agir no mundo hostil que nós vivemos. Esther age com essa prudência. É por isso que ela primeiro chama o rei para um banquete.
O rei aceita. Aquele rei ama banquete. A gente sabe na história que o texto, capítulo 1, começa com o rei dando um banquete de 6 meses. Então o rei adora banquete. Então Esther está agindo com prudência. Ela não vai falar o seu pedido na frente de todo mundo. Ela chama o rei e Amã para o banquete. Naquele banquete, o rei começa a beber vinho. Esther, ainda bastante prudente, ela começa a testar a benevolência do rei, para ver se de fato o coração dele está inclinado para atender aquele pedido delicado que ela tem para fazer. Então o rei está bebendo ali, e ele fala: Esther, pode fazer o seu pedido, até metade do reino eu vou te dar. Ele já tinha dito isso lá na sala do trono, ele diz agora no banquete. Então Esther está percebendo que o coração do rei está suscetível a atender o seu pedido, está inclinado a atender o seu pedido. Mas Esther está agindo com prudência nesse mundo em que ela foi enviada como ovelha ao meio de lobos, um ambiente hostil. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Às vezes a gente estraga tudo, meus irmãos, ao agir por impulso, e eu sei bem disso. Eu sou uma pessoa que age por impulso. Eu sou uma pessoa que, se eu for no lugar e o vendedor insistir ali, ele não precisa insistir muito, eu já estou comprando. E às vezes eu chego em casa e me arrependo, que eu não precisava. Então eu sou uma pessoa que age por impulso, e a Bruna controla bastante esse impulso que eu tenho. Eu até falo, se eu saio para comprar alguma coisa, eu falo: vamos junto comigo, porque se eu for sozinho, você sabe que vai dar ruim. Às vezes a gente estraga tudo. Às vezes a gente estraga um plano, um projeto, algo que a gente demorou anos para construir. E a gente age de forma imprudente. A gente fala as coisas erradas, nas horas erradas. A gente toma as atitudes erradas, antes do tempo. Quem nunca, né, meus irmãos? Eu sou prova viva de que agir no momento errado pode estragar tudo, colocar tudo a perder e trazer um prejuízo de anos. Eu sou prova disso. Eu já caí até em golpe. Esther poderia colocar tudo a perder, mas ela age com uma prudência humilde, a mesma que Jesus ensinou aos seus discípulos. Porque a prudência, ela está ligada à humildade. Não é fácil, meus irmãos, você agir na hora certa. Imagina aquela serpente poderosíssima, tendo que se colocar em uma condição de se esconder nas palhas de um coqueiro para poder pegar um passarinho. Mas essa é a prudência humilde que o Senhor quer que nós agimos, que nós tenhamos nesse mundo secular que nós vivemos. E aí ela vai testando a benevolência, ela vê que o coração do rei está inclinado a aceitar. Tem um assunto muito sério a ser tratado. Ela vai acusar o segundo homem do reino, Amã. Além de todos os assuntos delicados que ela tem para tratar, ela vai acusar Amã diante do rei. Por isso que ela convida apenas Amã. Eu só quero que vá o rei e Amã no meu banquete. O assunto é muito delicado para tratar na frente de outras pessoas. Aí ela vê que o coração do rei está se inclinando e ela chama ele para um segundo banquete. Esther faz tudo com cautela. Esther faz tudo com prudência, com sabedoria. Ela vai fazer o pedido na hora certa. A prudência de Esther nesse texto, meus irmãos, ela é contrastada com a tolice de Amã. E aí, Esther está confiando totalmente na graça de Deus, enquanto Esther está ali dependendo de Deus, dependendo da sua graça, agindo com toda a prudência. Amã, no texto, é mostrado como alguém que confia em si próprio, como alguém que confia nas suas conquistas, na sua posição de prestígio, alguém que se alegra com tudo aquilo que ele conquistou com as suas próprias forças, com a sua própria influência. E aí eu vou ao terceiro ponto. Quem confia em si mesmo não alcança satisfação. Está do verso 9 até o verso 14. Olha só, naquele dia, Amã saiu alegre, já tinha tomado muito vinho ali com o rei no banquete. Ele tinha participado daquele banquete, só ele,
o rei e a rainha, as duas pessoas mais importantes do reino, e Amã. Ora, Amã saiu alegre e animado, mas o texto diz que ele ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava e nem tremia diante dele. Assim somos nós, né, meus irmãos? Às vezes a gente está alegre, está feliz, mas a gente nunca está satisfeito. Qualquer coisinha, às vezes insignificante, rouba a nossa alegria, rouba a nossa felicidade. Coisas que não vão afetar em nada a nossa vida, mas a gente o nosso coração, sabe, é tão complicado, tão idólatra, que a gente perde a felicidade, a gente deixa escapar uma alegria, uma felicidade por coisas tão insignificantes e tão pequenas. Mordecai era insignificante para Amã, nem se comparava com o prestígio que Amã tinha. Mas Amã deixa a sua felicidade ser roubada por causa de Mordecai. E aí o verso 10 vai dizer: porém Amã se conteve e foi para casa, e depois mandou vir aos seus amigos e Zeres, sua mulher. E Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou: a própria rainha Ester a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim, e também para amanhã eu estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vi o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Sabe, meus irmãos, Amã está feliz, animado, realizado com as suas conquistas, com a sua posição, com o seu prestígio, mas toda a sua felicidade se torna em furor ao ver Mordecai. Ao ver que Mordecai insiste em não se levantar ou se dobrar perante ele. Mas esse não é um problema exclusivo de Amã. Esse é um problema da gente. Esse é um problema do ser humano. Nada será suficiente para quem confia nas coisas do mundo secular. Amã tem tudo o que ele quer, mas tudo não é suficiente para quem confia nessas coisas. Tem um vídeo que vez ou outra aparece para mim na rede social, provavelmente já passou na sua timeline. Um vídeo de um homem, aproximadamente de uns 40 anos, e ele diz o seguinte: com dinheiro você pode comprar uma casa, mas não um lar. Com dinheiro você pode comprar um relógio, mas não pode comprar o tempo. Com dinheiro você pode comprar uma cama, mas não pode comprar o sono. Com dinheiro você pode comprar comida, mas não pode comprar o apetite. Com dinheiro você pode comprar um médico, mas não pode comprar boa saúde. Com dinheiro você pode comprar um seguro, mas não pode comprar segurança. Esse é o problema, meus irmãos, de confiarmos e depositarmos a nossa felicidade e a nossa esperança, não apenas no dinheiro, mas nas coisas criadas, nas coisas que esse mundo tem para oferecer. Eu queria citar algo que eu li essa semana no livro que está me ajudando aqui a preparar as pregações do livro de Esther. É de David Foster Wallace. Ele falou sobre como esses ídolos, as coisas criadas, nos maltratam, inclusive poder e dinheiro. Ele vai dizer o seguinte: se você venera o dinheiro e as coisas, se é aí que você encontra significado verdadeiro na vida, então você nunca terá o suficiente. Por exemplo, venere o seu corpo. A gente tem visto isso demais hoje em dia no Instagram, as pessoas venerando o seu próprio corpo. Venere o seu corpo, beleza e atração sexual, e você sempre vai se sentir feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você vai morrer 1 milhão de mortes antes de finalmente te enterrarem. Venere o poder, e você vai acabar se sentindo fraco e medroso, e você vai precisar de ainda mais poder sobre os outros para entorpecer o seu próprio medo. Venere o seu intelecto. Ora, eu sou inteligente demais, eu estudei em tal lugar, eu tenho tal e tal graduação, eu tenho tal e tal título.
venere o seu intelecto, venere ser visto como esperto, como alguém inteligente, e você vai acabar se sentindo estúpido, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. É isso que dá, meus irmãos, confiar no dinheiro, no poder, na minha beleza, na minha inteligência, nas minhas conquistas, nas coisas criadas. Nós sempre vamos nos frustrar. A nossa felicidade, a nossa paz, nunca estará completa, nunca estará satisfeita. É assim que é o nosso coração. É assim que é o homem que confia nessas coisas. O reverendo Emílio, que escreveu o livro Esther na Casa da Pérsia, que tem sido um grande auxílio também para me ajudar a preparar esses sermões, ele diz o seguinte: o Evangelho traz a resposta. Quando paramos de buscar em coisas criadas aquilo que somente o Criador pode oferecer, quando paramos de buscar o valor da vida naquilo que temos ou naquilo que somos, mas descansamos naquilo que Cristo é por nós e em nós, aí sim nós encontramos descanso para a nossa alma. Ramã, nunca vai encontrar descanso para a sua alma, enquanto ele continuar procurando confiar e satisfazer os seus desejos nas coisas desse mundo. Isso serve para mim e para você também, meus irmãos. Por fim, o texto vai mostrar a família de Amã, os amigos de Amã, alimentando toda essa idolatria que ele tem no seu próprio coração. A gente vê que que Amã chama ali os seus amigos e a sua esposa para falar novamente sobre as suas conquistas, sobre os seus filhos, sobre o seu prestígio, sobre o seu poder. Mas ele fala: porém tudo isso não me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Nesse momento, a sua esposa, os seus amigos poderiam falar: Mordecai, Amã, para de besteira, homem. Tu já tem tudo o que tu quer. Tu é o segundo do reino. Tudo que você pedir, o rei faz. Tu tem dinheiro, tem prestígio, tem poder, tem funcionários, tem uma mulher bonita, tem esse tanto de filhos. Aquete o seu facho. Mas não, meus irmãos. Olha só o que a mulher fala no verso 14. Então Zeres, a mulher de Amã, e todos os seus amigos dele disseram: mande fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. E a sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. O Emílio vai dizer o seguinte: um bom conselho para evitar as nossas idolatrias é nos cercarmos de gente que, por amor a nós, esteja disposta a desafiar essas idolatrias, ao invés de alimentá-las. Só que parece que quanto mais a gente está idolatrando as coisas, o poder, a nossa força, mais a gente quer se afastar de pessoas que digam que isso está errado. Não, a pessoa está colocando dificuldade nas minhas conquistas. É inveja. É inveja porque ele não conquistou o que eu conquistei. Sabe, meus irmãos, a gente deve se cercar de pessoas que confrontem a gente nas nossas idolatrias. Que digam para a gente: esse caminho que você está tomando aí, meu irmão, não é certo. Examine o seu coração para ver se esse sentimento, se essa atitude, ela é da vontade de Deus. Nós precisamos de gente que fale isso para a gente, ao invés de alimentar as nossas idolatrias. Eu tenho um excelente exemplo lá em casa. A Bruna faz demais isso. Não de alimentar as minhas idolatrias, mas de confrontar. De falar: tem certeza que é por aí? Olha, essa atitude que você está tomando, não sei não, hein? Examina o seu coração.
É um privilégio, é um presente de Deus ter pessoas assim ao seu lado. Inclusive, essa semana ela está fazendo aniversário. Printou, quarta-feira. Mais tarde a gente canta parabéns para ela no final. Mas é isso, meus irmãos. Eu encerro por aqui. A gente vai celebrar a ceia agora. Que essas reflexões possam fazer a gente ser aperfeiçoados por Deus. Amém? Quer celebrar?